Você não precisa saber o que acontece na viagem das amigas. Foi exatamente isso que ela me disse. Com aquele sorrisinho sem graça, meio brincalhão, como se estivesse jogando verde. E eu ri. Rir foi meu erro. Eu sempre fui um cara tranquilo. Não sou ciumento, não fico fuçando o celular, nem sou o tipo que fica marcando território. Nunca fui. Eu confio nas pessoas, ou pelo menos confiava. Sou casado com a Sara há 7 anos. 7. Um número que, olhando agora, parece meio cabalístico. Sempre ouvi aquele papo de crise dos 7 anos, mas achava que era balela. A gente estava bem. Pelo menos era o que eu achava. Moramos em Charlotte, na Carolina do Norte, mas a tal viagem das amigas foi para Miami. 3 dias. De sexta a domingo. Um fim de semana no sol, drinks na praia, fotos com filtro e hashtags tipo hashtag girlstrip e hashtag sem marido. Tudo dentro do esperado, certo? Afinal, todo mundo precisa de um tempo. Eu mesmo já viajei com os amigos algumas vezes, Vegas, acampamentos, futebol. Sempre foi de boa. Nada demais. Mas essa viagem teve algo diferente. Tudo começou com a empolgação exagerada da Sara. Eu nunca tinha visto ela tão animada para algo. Tudo bem, achei até fofo no começo. Ela passou 2 semanas escolhendo biquínis, comprando roupas novas, fazendo cabelo, unha, depilação. A casa virou um QG de preparativos. Até aí, normal. O que me deixou com a pulga atrás da orelha foi o segredo. Do nada, ela começou a agir diferente. O celular vivia virado para baixo. Notificações sumindo da tela. Muita risadinha abafada com as amigas no WhatsApp. Um grupo novo no Instagram, As Solteiras de Miami, sim, esse era o nome do grupo, eu vi sem querer quando ela deixou o celular aberto na mesa da cozinha. E quando eu perguntei, ela só respondeu: "Ah, é só zoeira, amor. Ninguém vai fazer nada demais. Relaxa. Relaxa. É isso que sempre dizem antes de ferrar com sua cabeça, né? Relaxa." Como se eu fosse o maluco da história. Como se fosse minha paranoia falando mais alto. Mas algo dentro de mim gritava. E olha que eu não sou desses. Eu juro por tudo que sou o último cara a fazer tempestade em copo d'água. Eu sou-te. Analiso dados o dia inteiro. Meu cérebro é programado para ser lógico. Mas naquele momento, meu instinto falou mais alto. Na sexta-feira, ela saiu de casa com a mala rosa choque, óculos escuros e um vestido leve que eu nunca tinha visto antes. Me deu um beijo apressado, jogou um te amo, viu, e entrou no Uber com um sorriso de orelha a orelha. Eu fiquei na porta vendo o carro dobrar a esquina. E naquele instante, decidi, eu ia descobrir o que estava acontecendo. Não era sobre proibir, controlar ou invadir a privacidade dela. Era sobre coerência. Sobre confiança. Sobre não ser feito de idiota. Naquela mesma noite, ela me mandou uma única mensagem. Chegamos. Tá tudo certo. Amanhã te mando fotos emoticon sorrindo. Nenhuma ligação. Nenhuma outra atualização. O Instagram dela, que normalmente pipoca de stories, estava silencioso. As amigas também sumiram das redes. Nenhuma tag, nenhuma localização, nada. Como se estivessem em missão secreta. E aquilo me corroía por dentro. Foi aí que eu liguei para o meu amigo Brandon. O cara é piloto e já salvou minha pele algumas vezes com milhas acumuladas e contatos em aeroportos. Expliquei por alto a situação, ele riu da minha cara, mano, tu tá louco, mas me ajudou. No sábado de manhã, eu já estava no primeiro voo para Miami. Durante o voo, minha cabeça era um redemoinho. Eu ainda queria acreditar que tudo era só uma grande coincidência. Talvez fosse tudo da minha cabeça. Talvez ela só quisesse um tempo com as amigas. Talvez. Mas no fundo, eu já sabia. Sabe quando você simplesmente sabe? Cheguei em Miami às 10 horas.
Peguei um Uber até o hotel que ela mesma tinha me mostrado semanas antes. Olha que lugar lindo que vamos ficar. Um resort à beira-mar com piscina infinita e café da manhã no quarto. Chique. Subi até a recepção com as mãos suando. Olá, eu queria saber se a Sarah W. está hospedada aqui. A recepcionista digitou algo no sistema, depois olhou para mim com um sorrisinho simpático. Sim, senhor. Ela está no quarto 412. Quarto 412. Como se fosse só mais um número. Mas naquele momento, aquele número carregava o peso do mundo. Peguei o elevador como quem vai para a guilhotina. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvir a pulsação nos ouvidos. Não sabia o que ia encontrar. Um grupo de amigas rindo? Tudo normal? Ou algo que eu preferia não ver? No corredor do quarto 400, cada passo ecoava. E quando cheguei na porta 412, parei. Respirei fundo. Bati. 1, 2, 3 vezes. Silêncio. Depois, risadinhas abafadas. Vozes. Passos. A maçaneta girando. E então a porta se abriu. A porta se abriu devagar, como se alguém lá dentro estivesse hesitando. E quando finalmente ela apareceu, a primeira coisa que vi foi o rosto da Sarah congelado no susto. O que você está fazendo aqui? Foi tudo o que ela conseguiu dizer. Ela estava usando um hobby branco do hotel, cabelo preso em um coque bagunçado, maquiagem já meio borrada, como se tivesse acordado há pouco, ou como se estivesse tentando esconder alguma coisa. Atrás dela, outra mulher passou correndo em direção ao banheiro. Não deu para ver direito quem era. Acho que a pergunta certa é: o que você está fazendo aqui, Sarah? Ela ficou em silêncio por um segundo, depois deu um passo para fora, fechando a porta atrás de si com uma rapidez que só aumentou minha desconfiança. Você tá louco? Você me seguiu? Que invasão é essa? Você some, não responde, some das redes, tá num hotel de luxo com um grupo que se chama As Solteiras de Miami, e quer me chamar de louco? O rosto dela mudou. A expressão foi do susto pro incômodo. Como se estivesse irritada por eu ter desmontado o teatro. Isso era para ser meu momento. Eu precisava de um tempo, entende? Um tempo só para mim. Com as meninas. Longe de tudo. Inclusive de você. Essa doeu. Eu não soube o que responder de imediato. E ela continuou. A gente tá casado há 7 anos. Você acha que é fácil? Que não pesa. Eu queria esquecer um pouco das obrigações, da rotina, do papel de esposa. Só isso. E por que esconder? Por que o grupo com esse nome ridículo? Por que sumir das redes? Por que ninguém posta nada? Ela desviou o olhar. O tipo de desvio que não é apenas vergonha, é culpa. E aí ela deu aquele sorrisinho. Aquele mesmo de quando disse: você não precisa saber o que acontece na viagem das amigas. Mas agora tinha um tom cínico, quase provocador. Talvez porque você realmente não precise. Pronto. Era o que faltava para minha cabeça começar a montar o quebra-cabeça. Não era só paranoia. Não era só insegurança. Tinha coisa ali. E ela sabia que eu sabia. Tá, então fala a verdade. Quem tá aí dentro? Amigas. Qual amiga? Por que escondeu ela? Por que se trancaram quando ouviram a porta? Ela respirou fundo, se encostou na parede do corredor e cruzou os braços. Você tá agindo como um maluco ciumento. Tá querendo transformar uma viagem inocente numa novela. Você me acha idiota? Ela não. Respondeu. Ficamos nos encarando por alguns segundos. E, nesse silêncio, eu ouvi uma risada abafada vinda de dentro do quarto. Uma risada masculina. Foi instintivo. Eu tentei abrir a porta, mas ela segurou meu braço com força. Não faz isso, por favor. Não estraga tudo. Não sou eu que tô estragando, Sarah. Você já fez isso quando decidiu esconder o que quer que esteja acontecendo aqui.
Nesse momento, uma mulher abriu a porta do quarto ao lado. Era uma das amigas da Sarah, a Melissa. Ela me olhou surpresa, depois olhou para Sarah. "Tá tudo bem aqui?" perguntou, desconfortável. Sarah respondeu rápido, tentando manter a pose. "Tá sim." O Alex só apareceu de surpresa e tá tendo um ataque. Melissa assentiu, sem saber muito o que fazer, e entrou de novo no quarto dela. Eu respirei fundo. Tentei manter a calma. Mas dentro de mim tudo borbulhava. "Olha, Sarah. Eu vim até aqui porque te amo. Porque algo dentro de mim disse que isso tudo estava errado. Eu nunca fiz isso antes, nunca precisei. Mas você mudou. E você tá me tratando como se eu fosse o vilão da história." Ela baixou os olhos. Pela primeira vez, vi ela hesitar de verdade. O Rob escorregou um pouco do ombro e ela puxou de volta com pressa. Um gesto pequeno, mas revelador. Insegurança. Eu só queria sentir que ainda sou desejada, sabe? Que ainda sou eu. Não só a esposa. Não só a mulher que faz compras, lava roupa e pergunta se pagou a conta de luz. Eu perdi quem eu era. Aquilo me quebrou por dentro. Porque, no fundo, eu entendia. Mas também me enfurecia o fato dela ter tentado reencontrar a si mesma mentindo para mim. E para isso você precisava vir para um hotel de luxo com um cara escondido no quarto? Ela me encarou. Finalmente. Eu não dormi com ele. Mas queria. Silêncio. Sarah. Foi só uma noite. Uma balada. A gente conheceu eles na sexta. Eu bebi demais, ele foi legal comigo. Me senti viva de novo. Mas quando acordei, tudo pareceu errado. Não aconteceu nada, juro. Mas eu deixei rolar até onde não devia. Aquilo foi como levar um soco no estômago. Você me traiu emocionalmente, Sarah. E sinceramente? Isso dói mais do que se tivesse me contado que só transou com alguém. Ela não negou. Apenas virou o rosto e enxugou os olhos. Eu saí do corredor sem dizer mais nada. Fui direto pro saguão, sentei num dos sofás e fiquei ali, olhando pro nada, tentando entender onde tudo tinha desandado. Onde eu tinha errado. Onde nós tínhamos errado. Naquela mesma tarde, ela me mandou uma mensagem. A gente precisa conversar. De verdade. Sem gritos. Mas eu não respondi. Ainda não sabia se queria conversar ou simplesmente apagar tudo. Voltei para Charlotte no mesmo dia. Não falei com ela, não deixei recado, não dei satisfação. Peguei o último voo da noite, sentei na janela, botei os fones de ouvido e encarei as nuvens como se elas fossem me dar alguma resposta. Mas não deram. Ninguém dava. Durante o voo, meu celular vibrou várias vezes. Sarah me mandava mensagens, algumas longas, outras curtas. No final, ela só repetia: "A gente precisa conversar. Me deixe explicar. Por favor." Mas o que mais me doía era o vazio. A ausência. A perda da confiança que até então era a base de tudo. Quando você constrói uma vida com alguém, você nunca acha que vai precisar duvidar da pessoa. E quando isso acontece, é como se o chão sumisse. Não é só ciúme. É luto. Luto por uma versão da pessoa que talvez nunca tenha existido. Cheguei em casa perto das 2 da manhã. Entrei no nosso quarto e tudo estava igual. A cama arrumada. O travesseiro dela com um cheirinho de lavanda. As pantufas do lado esquerdo da cama. Mas tudo parecia falso. Como cenário de série cancelada. E ali, no escuro, eu desabei. Chorei como não chorava desde a morte do meu pai. No domingo à noite, ela voltou. Ouvi a chave girando, o barulho da mala arrastando, o som dos sapatos sendo tirados da entrada. Ela não falou nada. Só entrou e foi direto pro quarto. Quando acendi a luz, ela estava ali, parada, me encarando. "Posso falar agora?" "Pode tentar."
Ela sentou na ponta da cama, me encarou com os olhos vermelhos, o rosto inchado de tanto chorar. Eu nunca planejei nada disso. Juro por Deus, Alex. A viagem era para ser só uma fuga da rotina. Um respiro. Mas quando a gente chegou lá, as meninas estavam diferentes. Mais soltas. Meio desesperadas para reviver os 20 anos que já ficaram para trás. E você embarcou. Não no começo. Mas ver elas ali, rindo, flertando, sendo desejadas, mexeu comigo. E aí apareceu o Chris. Chris. O nome me cortou como lâmina. Ele era amigo de um dos garçons do bar do hotel. Alto, simpático, aquele tipo de cara que olha nos olhos como se você fosse a única pessoa no mundo. Eu me senti especial de novo. Fiquei em silêncio. Ouvir aquilo era como beber veneno aos goles. A gente dançou, conversou, riu. Ele me chamou para um mergulho noturno. Eu fui. Foi só isso. Juro. Quando ele tentou me beijar, eu recuei. Mas eu não fui embora. Fiquei. A gente ficou conversando até o sol nascer. Foi ali que eu percebi o quanto eu estava perdida. Você não me traiu fisicamente, mas emocionalmente já era. E isso pra mim é até pior. Eu sei. E eu entendo se você quiser se separar. Eu só precisava que você soubesse a verdade. Toda ela. Sem meias palavras. Por que não me contou antes de viajar? Porque eu já estava vivendo essa crise há meses, Alex. E você é um cara bom demais. Eu não queria te magoar. Nem sabia como explicar. Mas também não sabia como sair disso sem te arrastar junto. Então preferiu arriscar tudo por uma ilusão de liberdade. Ela sentiu. E nesse gesto, havia dor. Uma dor real. Mas também covardia. Nos dias seguintes, a gente passou a viver como colegas de quarto. O silêncio tomou conta da casa. A rotina continuava, café da manhã, trabalho, jantar, mas sem qualquer conexão. Como se estivéssemos em luto pelo nosso próprio casamento. Foi quando recebi uma mensagem no Instagram de uma conta aleatória. Sem foto de perfil. Chris e sua esposa não se separaram. Ele só finge ser solteiro quando quer. A mensagem veio com um print, Chris abraçado com uma mulher e 2 crianças, sorrindo na piscina. Data recente. Mesma semana da viagem. Mesmo hotel. Meu sangue ferveu. Mostrei para Sarah na mesma hora. Ela empalideceu. É a esposa dele? Sim. E você caiu no papo de um cara que provavelmente já usou essa cantada 1000 vezes. Ela leu a mensagem, depois os comentários da postagem original da mulher. Um fim de semana em família, dizia a legenda. Sarah caiu sentada na cadeira da cozinha, as mãos tremendo. Meu Deus! Eu fui uma idiota. Eu não sabia. Você não quis saber. E agora tá aí, lidando com o preço de brincar com fogo. Naquela noite, ela dormiu no sofá. Pela primeira vez, fui eu quem disse, hoje, não dá. Na manhã seguinte, ela saiu cedo para trabalhar. E eu fiquei encarando o teto, pensando em tudo que a gente construiu, e no que poderia ser salvo. Mas quanto mais eu pensava, mais eu via o tamanho da fratura. Na semana seguinte, vieram as tentativas de reconciliação. Cartas. Mensagens. Convites para terapia de casal. Flores no meu trabalho. Ela até mandou um áudio que me destruiu por dentro. Eu nunca deixei de te amar. Mas eu deixei de me amar. E quando isso acontece, a gente faz merda. Não tô pedindo perdão agora. Só tô dizendo que eu tô disposta a fazer o que for preciso para consertar. Mesmo que leve anos. E o pior? Parte de mim ainda a amava. Parte de mim queria pegar aquela mulher quebrada no sofá e abraçar. Dizer que ia ficar tudo bem. Mas outra parte gritava, ela escolheu te esconder. Ela escolheu o mistério. Ela escolheu a mentira. Comecei a conversar com um terapeuta. Pela primeira vez,
Entendi o que é gaslighting, codependência, trauma emocional em relacionamentos longos. E entendi também que eu precisava tomar uma decisão. No final de setembro, sentei com ela na sala. Era uma sexta-feira. O clima estava pesado, mas calmo. Sara, eu vou sair de casa por um tempo. Já aluguei um estúdio no centro. Preciso de espaço para pensar. Ela apenas assentiu, segurando as lágrimas. Você ainda me ama? Sim. Mas isso não é o suficiente. Amor sem confiança é só sofrimento parcelado. Ela me abraçou. Chorou no meu ombro. Pediu para eu mandar mensagem quando chegasse. E eu mandei. Mas foi só isso. Nos meses que se seguiram, a gente tentou terapia de casal. Tentamos recomeçar. Mas a sombra daquele hotel 412 nunca saiu de mim. Nem dela. Tudo começou a mudar quando eu parei de tentar salvar o casamento e comecei a me salvar. Durante os primeiros meses morando no estúdio, eu me sentia um estranho dentro da própria pele. As paredes frias, o silêncio absoluto, as refeições solitárias. Não era só saudade da Sara, era saudade de uma vida que não existia mais. Mas ali, na solidão, foi onde comecei a me encontrar de novo. Comecei a sair mais. Não para baladas ou bares, não era meu estilo, mas para mim mesmo. Academia, cafés, parques, eventos de tecnologia. Conheci pessoas novas. Gente que me via como Alex, não como o marido da Sara. E foi em um desses eventos que conheci a Ailey. Ela era gerente de marketing de uma startup que fazia consultoria para empresas de energia solar. Inteligente, engraçada, com uma risada que fazia você rir junto. Mas o mais importante, ela não me lembrava nada da Sara. E isso era libertador. Não aconteceu nada de imediato. Eu era transparente com ela sobre meu momento. Disse que estava recém-saído de um casamento em crise, que ainda processava tudo. E ela respeitou. A gente começou como amigos. Longas conversas, cafés, trocas de mensagem. Enquanto isso, Sara continuava tentando reconstruir o que tínhamos. Ligava, mandava memes antigos, perguntava como estava meu dia. Eu respondia com educação, mas sem abrir espaço. Até que um dia ela me disse: estou pensando em fazer uma viagem sozinha. Para me encontrar. Tipo um retiro. Aquilo me fez rir. Não de deboche, mas de incredulidade. Vai chamar as solteiras de Miami de novo? Ela ficou em silêncio. Sabia que ainda era cedo para piadas. Mas eu não resisti. Faz isso, Sara. Vai. Mas vai mesmo para olhar para dentro. Não para repetir o erro. E ela foi. Um retiro nas montanhas do Colorado. Yoga, meditação, dieta detox. Mandou algumas fotos, parecia realmente introspectiva. Pela primeira vez, parecia não estar performando. Só sendo. Enquanto ela se reconectava com ela mesma, eu me reconectava com outra parte minha, a que gostava de sentir leveza. Ailey e eu começamos a sair de forma mais frequente. Um jantar. Um passeio. Um dia no lago. E quando aconteceu, aquele beijo no carro, depois de um sushi meio caro e uma conversa sobre como as pessoas se perdem tentando agradar o outro, eu percebi que algo tinha virado dentro de mim. Eu não queria mais voltar. Não daquele jeito. E foi aí que tomei a decisão. Voltei para casa uma última vez. Combinei com a Sara de nos encontrarmos num café. Lugar neutro. Levei comigo uma pasta com os documentos do divórcio. Já tinha consultado um advogado, estudado meus direitos, preparado tudo com calma. Quando ela chegou, parecia outra mulher. Cabelo preso, roupa simples, zero maquiagem. Uma serenidade que eu nunca tinha visto nela. Você tá bem? Ela perguntou. Tô. Você parece diferente. Tô. Ela sorriu, meio triste, como quem sabe o que vem a seguir. Eu coloquei a pasta na mesa. É hora, Sara. A gente tentou. E eu te agradeço por isso.
Mas agora preciso tentar por mim. Você também. Ela olhou a pasta por alguns segundos, depois levantou os olhos e disse: Eu já sabia. Sabia o quê? Que não tinha mais volta. Você mudou. E, sinceramente, eu entendo. Você me perdeu antes de me trair. Mas a traição só confirmou que a gente já não era mais a gente. Ela assentiu. Depois tirou algo da bolsa. Era uma carta. Escrevi isso no retiro. Queria te entregar mesmo que você não me perdoasse. Mesmo que nunca mais quisesse me ver. Peguei a carta, mas não li na hora. Tínhamos mais burocracias para resolver. Mas naquele momento, tudo se resumia a um gesto, o aperto de mão que selou o fim de um ciclo. Nos meses seguintes, finalizei o divórcio. Me mudei para um apartamento maior. Ailey e eu seguimos com leveza, sem pressa. Sem fantasmas na bagagem. Sarah seguiu para terapia, começou a dar aulas de yoga, voltou a estudar psicologia. Às vezes nos esbarramos em redes sociais. Cordiais. Sem drama. E a carta? Li meses depois. Numa noite qualquer, com uma taça de vinho e música baixa ao fundo. Ela dizia: Alex, se um dia você ler isso, espero que já tenha reencontrado sua paz. O que eu fiz não foi sobre você. Foi sobre mim. Minha dor, minha crise, minha incapacidade de pedir ajuda. Eu quis fugir de mim mesma e te arrastei nessa fuga. E por isso, me desculpo. Obrigada por ter me amado. Por ter sido meu lar por tantos anos. Hoje, sei que você merece muito mais do que eu podia te dar naquele momento. E torço, de verdade, para que a vida te entregue alguém que te veja com os olhos que você merece. Com carinho. Sarah. Fechei a carta. Guardei numa gaveta. Não por apego, mas por respeito ao que fomos. E naquele instante, percebi a vingança que eu tanto quis no início, ver ela sofrer, se arrepender, implorar, não era nada perto da paz que eu senti agora. Eu não precisei destruí-la. Bastou me reconstruir. Hoje faz pouco mais de um ano desde aquela viagem das amigas. Engraçado pensar que uma frase jogada com desdém, você não precisa saber o que acontece na viagem das amigas, tenha se tornado o estupim de tudo. Na época, soou como provocação. Hoje, soa como profecia. De fato, eu precisava saber. Porque às vezes, saber dói. Mas não saber te mata por dentro devagarinho. Muita gente acha que traição é sobre sexo. Mas não é. A traição real acontece bem antes do toque, do beijo, da cama. Ela começa na falta de transparência. No esconder o celular. Na troca de olhares que não se explicam. No não é nada que você repete até acreditar que talvez seja mesmo. Sarah e eu não somos inimigos. Nunca seremos. Ela foi minha parceira por quase uma década. Dividimos contas, planos, séries, crises de ansiedade e finais de semana preguiçosos com pizza. Isso não some. Isso transforma. E sabe o que mais me pegou? A forma como eu deixei de me ouvir. Como eu duvidei do meu próprio instinto. Como deixei que o medo de parecer paranoico me cegasse diante do óbvio. Hoje, eu escuto minha intuição como quem escuta uma sirene em plena madrugada, ela não toca por acaso. Ailey ainda está na minha vida. Não de forma romântica, não agora. Mas como alguém que apareceu quando eu mais precisava lembrar que era possível me sentir visto de novo. E isso vale muito. Aprendi que amor saudável não tem espetáculo. Tem silêncio confortável. Tem segurança. Tem conversa antes que a crise vire abismo. E, principalmente, tem coragem de dizer: ei, algo não tá certo. Vamos consertar. E não esperar a bomba explodir num quarto de hotel. Se você tá lendo isso e sentindo aquele frio na barriga, aquela desconfiança que não passa, escuta. Pergunta. Fala. Não deixe o medo de ser inconveniente te fazer de bobo.
Porque, no fim das contas, é melhor parecer exagerado do que descobrir, tarde demais, que você foi o último a saber. Eu não apareci naquele hotel só por ciúmes. Eu apareci porque minha dignidade estava me chamando de volta. E naquele momento, eu atendi. Hoje, eu sei, tem coisas que a gente não precisa saber. Mas tem outras que a gente não pode deixar passar.